Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, eu gostaria de vos agradecer a todos por todas as subscrições que estão a ser feitas aqui mesmo no canal do Poder do Cosmos no YouTube. Neste momento já vamos acima de 9.400 subscritores e quando chegarmos aos 10.000 vai haver um pequeno sorteio. Eu depois digo aquilo que vocês precisam de fazer para poder entrar no sorteio e quem ganhar vai ter direito a receber uma prendinha aqui do canal na vossa casa. Portanto, vamos ver então como é que isso depois se irá processar e quanto tempo é que nós vamos levar a arranjar as menos de 600 subscrições que precisamos neste momento. Gostaria também de recordar que quanto mais comentarem, quanto mais likes deixarem nos vídeos, quanto mais subscreverem o canal, mais facilmente este canal irá aparecer na secção dos recomendados, tanto aqui no YouTube, como também em buscas que podem ser feitas por estes temas, tanto no Google quanto no próprio YouTube, e mais pessoas poderão chegar a estes vídeos de forma gratuita e ter acesso às informações e às coisas que são aqui passadas. Agora, antes de mais, vou voltar a dizer, para quem está a assistir à estreia, e já agora aproveito para cumprimentar algumas pessoas, como é o caso da Anabela Ferreira, da Liz Fragoso, o Daniel, a Beatriz, que tem andado a aparecer ultimamente também, a Amanda, a Violet, enfim, uma série de pessoas que a Joana, que apareceu a semana passada também, uma série de pessoas que já começam a ser as mais habituais. Volto a recordar-vos, para quem está na estreia, que não é possível andarem com o vídeo para a frente, mas é possível andarem com o vídeo para trás. Para aquelas pessoas que não estão a assistir a estreia, se não quiserem ouvir aquilo que eu vou dizer a seguir, vocês podem ir lá abaixo na descrição do vídeo e vocês vão ter o chamado timestamp, em que para cada signo vai dizer qual é o minuto em que o vídeo começa com esse signo. Portanto, agora, para quem quiser ouvir aquilo que eu tenho para dizer, gostaria de vos recordar que neste momento conseguimos arranjar aqui livros a um preço muito abaixo do preço a que era suposto eles estarem. Todos vocês já se aperceberam que nós temos os 365 conselhos diários dos seus anjos da Doreen Virtue e eu só não os estou a apresentar aqui por uma razão, é que eu tinha duas cópias, essas duas cópias já foram vendidas, consegui arranjar mais duas, mas essas duas já estão apalavradas, portanto, se as duas pessoas que já falaram comigo confirmarem, portanto, são as últimas duas que eu tenho e não sei se irei conseguir arranjar mais. Relativamente a outros livros, tenho aqui uma cópia deste que se chama Reiki, Guia para uma Vida Feliz. Este é um livro enorme, como vocês podem ver, mas é um livro muito bom do João Magalhães. É um vídeo que fala aqui sobre os princípios para desenvolver uma boa filosofia a nível de Reiki. E este livro, como podem ver, ele tem um preço de 23,99 e nós estamos a vendê-lo mais barato por cerca de 21 euros. Depois, para além disso, temos um livro que eu pessoalmente acho extremamente interessante e que eu até disse cá em casa que se não conseguisse vender todos não fazia mal, porque pelo menos para mim uma cópia ficaria de certeza absoluta. Temos este livro que são 10 revelações do além. E este livro eu acho que é muito interessante porque está a falar exatamente sobre aquelas pessoas que tiveram experiências de quase morte, o que é que elas viram, que tipo de mensagens é que elas nos trouxeram e também outro tipo de experiências que têm acontecido com pessoas que conseguem entrar em contacto com outras do outro lado. Portanto, isto é um livro extremamente interessante, principalmente para quem está interessado em temas como a reencarnação, para quem está interessado em temas sobre o que é que acontece após a morte. Eu acho que é um tema extremamente interessante mesmo e um livro muito bem feito. Este livro também está com um preço muito interessante, vocês podem vê-lo na loja online do Poder do Cosmos. Para quem gosta mais de astrologia, temos aqui este livro que é o Manual Prático de Astrologia. Portanto, aqui vocês têm uma série de informações extremamente importantes, como por exemplo, não só
fala sobre os vossos signos, como ensina a calcular os vossos ascendentes também, e depois acaba por fazer aqui uma ligação sobre as maiores influências que existem sobre os vossos signos e como é que isso pode alterar a percepção que têm também do signo. Este é um livro à venda nas lojas por 15,49€ e nós estamos a vendê-lo por 13€, portanto também está aqui a um preço bem mais acessível. E depois um livro que eu falei também na semana passada, que é este livro, Eu Tenho um Anjo da Guarda, e este livro vem-nos falar sobre aquelas crianças especiais, principalmente as crianças da nova geração, as índigo, as cristais, as diamante, etc., que estão a aparecer e que são aquelas crianças que conseguem ver certas coisas que os adultos infelizmente já não conseguem, e fala também sobre aquele véu, aquela espécie de véu que existe entre este mundo e o outro, que nós adultos muitas vezes não conseguimos ultrapassar, mas as crianças conseguem, e portanto é um livro que fala sobre tudo isso e é extremamente interessante também. Para não estar apenas aqui a falar de livros, até porque nós temos mais disponíveis, não são só estes, eu vou recordar hoje, para ser pouca coisa, apenas os aromatizadores, e temos este aromatizador aqui, que vem com aromas da Amazónia, e este aromatizador que eu acho fabuloso tem a ver com a estimulação da autoconfiança. Quantos de nós é que por vezes a trabalhar ou em determinadas situações não precisamos de reforçar a nossa autoconfiança? Aliás, eu não me recordo se foi este exatamente ou se foi outro aroma, mas era exatamente para isto que eu uma vez utilizei com uma senhora que eu gosto imenso, que é a Marlene. Marlene, um beijinho enorme, porque eu sei que a Marlene costuma ver os meus vídeos, e numa altura em que a Marlene precisava de ter uma autoconfiança maior quando estava a dar aulas, e portanto eu recordo-me, se não foi este, eu penso que foi outro, eu penso que foi ou de verbena ou de lavanda que eu enviei na altura para ajudá-la nessa situação. E depois temos aqui também, para proteção e limpeza, o 7 ervas, que é aquele que eu pessoalmente também uso todos os dias quando trabalho, e portanto eu não vos tento vender nada que não seja utilizado por mim e no qual eu não acredite. Por último, como nós estamos praticamente no final deste mês, hoje já é dia 25 de fevereiro, e as promoções vão todas terminar no dia 28 de fevereiro. Volto a recordar o quê? Temos a promoção da leitura de tarot terapêutico completa, em que vocês hoje vão ver gatos a passar, porque eu hoje decidi não fechar a porta, e vamos ver se isso foi uma má decisão ou não. E se foi uma má decisão, eu passo a fechar a porta outra vez a partir da próxima semana nos vídeos que eu fizer. Mas, portanto, temos a promoção da leitura de tarot terapêutico, em que eu falo sobre a vossa carta dominante. A chamusca está interessada no microfone. Em que eu falo sobre a vossa carta dominante, falo também sobre o vosso momento atual, para onde se estão a dirigir, a vossa vida familiar, os amigos, a saúde, o trabalho, o vosso relacionamento, a evolução do relacionamento, a vossa personalidade, etc. Tudo pelo preço de 25€. É verdade que as entregas têm andado um pouquinho mais atrasadas do que aquilo que eu gostaria. Aliás, esta noite, para terem uma ideia, eu adormeci enquanto estava a escrever uma das leituras. Portanto, eu faço as leituras sempre primeiro com a tiragem das cartas e só depois é que eu traduzo para português, como eu consigo dizer, ou como eu costumo dizer. Portanto, muitas vezes há uma diferença um bocado grande entre a altura em que eu tiro as cartas e a altura em que eu as traduzo para português. E ontem adormeci em cima do computador enquanto estava a fazer uma delas. Não vou identificar a pessoa, basta-me dizer que é a Ana B, que já teve um gatinho com o mesmo problema do fofucho. Portanto, Ana, ainda não recebeu a sua leitura porque eu adormeci esta noite enquanto estava a passar a sua leitura a computador, mas eu espero que quando este vídeo estiver no ar daqui a cerca de 7 horas que consiga realmente ver a sua leitura a já ter chegado, porque eu adormeci, mas já ia a meio da passagem, portanto a coisa já estava quase feita. De qualquer das formas, temos essa situação, temos ainda a numerologia kármica também por 25€, e ainda temos a promoção da leitura do amor, da vossa vida amorosa, por cerca de 15€. No vídeo do dia 28, eu já vos vou explicar qual é que será a nova promoção, a promoção de março, em que na realidade vamos ter duas promoções. Agora recordo, a leitura tarot terapêutico, numerologia e leitura do amor vão estar em vigor até ao dia 28 e eu vou aceitar todos os pedidos que forem feitos até ao dia 1 às 10
da manhã. A partir daí, não, e todas as leituras voltam ao seu preço original, porque estas leituras existem, é possível obtê-las, mas não aos preços a que eu tenho estado a fazer nestes últimos 2 meses. Eu tenho estado a olhar aqui muito para baixo, porque a chamusca insiste aqui em tentar ver o que se passa com o microfone, e agora sim, com a ajuda da chamusca, que eu espero que não atrapalhe mais, vamos então passar para a leitura dos signos e a carta dos anjos esta semana, e vamos ver o que é que o tarô e os anjos têm para nos dizer para cada um dos signos do zodíaco. E vamos começar então com Carneiro. Carneiro, esta semana vocês têm aqui 2 cartas extremamente interessantes, tanto a nível de tarô quanto a nível de leitura ou mensagem dos anjos, que eu desta vez utilizei um baralho que nunca tinha utilizado. Ele é analisado de uma forma diferente dos outros baralhos, porque ele é analisado sobre cerca de 4 vertentes, e eu, como não posso fazer um vídeo com cerca de 3 horas, portanto decidi apenas falar dos significados principais que a leitura dos anjos nos está a trazer, porque caso contrário este vídeo seria interminável. Mas vamos então falar sobre a mensagem de tarô para Carneiro esta semana. E esta semana nós temos o Six of Rods, ou o chamado 6 de paus. E no 6 de paus podemos ver aqui um cavaleiro. O cavaleiro depois tem aqui os troncos por trás dele e vem aqui até com uma coroa por cima de um dos troncos e vai com um ar algo triunfante enquanto avança em frente. Eu já vos expliquei que é muito importante a análise da simbologia da carta para entender o significado que ela tem. Portanto, quando nos aparece alguém assim, alguém com este aspecto triunfante que está a avançar em frente, o que é que esta carta nos vem dizer? Claramente algo de positivo. Portanto, eu vou chegar aqui a carta para vocês a poderem ver bem. E esta carta tem a ver com o quê? Tem a ver com a resolução triunfante de dificuldades. Portanto, carneiros, se vocês têm andado a sentir determinadas dificuldades na vossa vida, se tem sido difícil resolver uma determinada situação legal, ou uma situação na vossa vida profissional, ou uma situação na vossa vida amorosa, na vossa vida familiar, ou até mesmo a nível de saúde, esta semana vocês têm a possibilidade de ter aqui uma resolução triunfante. Portanto, não é apenas uma resolução boa ou uma resolução positiva, é triunfante. Portanto, é a melhor resolução possível que vocês conseguiriam arranjar para esta dificuldade pela qual vocês têm passado. E por isso é que este homem está com este aspecto e está a olhar desta forma em frente e vai ali com esta força, com este poder, exatamente porque temos a tal resolução triunfante. Outro significado é vocês esta semana conseguirem, se não estiverem a ter essas dificuldades e não tiverem essa tal resolução triunfante, esta carta também significa que vocês poderão realizar esta semana uma das vossas esperanças ou um dos vossos desejos. Portanto, algo que vocês querem há muito tempo, mesmo que não esteja associado a um problema, e daí não estar associado à resolução triunfante de um problema, mas poderá ser a realização de um desejo, a realização de algo que vocês há muito tempo que queriam, há muito tempo que sonhavam com isso e ainda não tinham tido a possibilidade de ter essa situação a acontecer na vossa vida. E isto pode ser, por exemplo, algo tão complexo como estarem à espera de trabalho e finalmente conseguirem alcançar aquele trabalho que tanto querem, ou vocês quererem encontrar uma pessoa especial na vossa vida e finalmente vão conseguir encontrar essa pessoa especial na vossa vida, por exemplo, como pode ser uma coisa mais simples, como toda a vida vocês quiseram ter, imaginem, um determinado livro ou quiseram ter uma determinada peça que não conseguiam encontrar e finalmente conseguem encontrar. Portanto, isto tem a ver com a realização de um sonho, a realização de um desejo, ou então vocês conseguirem ultrapassar e resolver uma dificuldade na vossa vida de forma triunfante. Portanto, não apenas ficar resolvida e pronto. Depois, relativamente à mensagem dos anjos. Eu acho que esta mensagem dos anjos significa, acima de tudo, meus amigos, já que vocês estão com uma carta positiva, não estraguem tudo com outro tipo de pensamentos que vocês às vezes não conseguem evitar ter. E, portanto, saiu-vos a carta
história interminável. Eu vou mostrar aqui a carta para vocês verem bem. E na história interminável vocês conseguem ver aqui uma fada que está sentada com as mãos na cabeça a tapar os olhos e ela parece estar mais concentrada no negativo do que concentrada no positivo. E é isso que esta carta nos vem dizer acima de tudo. Ou seja, apesar de vocês terem uma semana com coisas a correrem bem, portanto o tal desfecho triunfal para uma dificuldade, a concretização de um sonho, a concretização de um desejo, pode haver em vocês uma tendência esta semana para se mandarem abaixo. Eu vou aqui mostrar a carta para vocês verem melhor. E, portanto, esta carta está associada com o quê? Autocrítica. E a autocrítica é vocês, por exemplo, olharem para vocês mesmos e só conseguirem ver as coisas negativas e não estarem a conseguir ver as coisas positivas. Como, por exemplo, imaginem, alguém diz-vos: tu és um trabalhador fantástico. E a vossa resposta, em vez de ser: sim, é verdade, eu até trabalho bem, vai ser: sim, está bem, eu até trabalho bem, mas eu poderia fazer isto melhor, eu poderia fazer aquilo melhor, eu poderia fazer etc melhor. Ou alguém, por exemplo, dizer: tu estás aqui, por exemplo, numa relação fantástica, e vocês pensarem: pois, é verdade, isto por enquanto até está a correr bem, mas amanhã ou de hoje para amanhã pode começar a correr mal, não é? Nós não temos a certeza de nada na vida. Ou seja, o que esta carta nos vem dizer é: carneiros, não tenham a tendência de, mesmo quando as coisas correm bem, vocês entrarem numa situação em que não conseguem aproveitar a felicidade e a parte boa que vos está a acontecer, por estarem constantemente a pensar na parte negativa e não focarem-se apenas no positivo. Portanto, quando aparece algo de bom para vocês, agarrem-se ao positivo e não pensem nas coisas más que podem estar a acontecer, ou na parte menos boa daquilo que pode estar a acontecer. Portanto, esta carta vai-nos falar do quê? Muito cuidado com a autocrítica, muito cuidado com o ego ferido. E o ego ferido é, por exemplo, imaginem, vocês fazem um trabalho e existe uma pessoa que critica o vosso trabalho. E vocês, em vez de pensarem: ok, eu tenho 5 pessoas que gostam do meu trabalho e uma que criticou, eu vou dar ouvido às 5 pessoas que gostaram do meu trabalho. Não. Há aquela tendência para: houve 5 pessoas a dizer bem e uma que disse mal, e vocês ficam concentrados naquela uma que disse mal. Aliás, eu até digo isto às vezes às minhas clientes. Às vezes há clientes que me telefonam e que me dizem: Sónia, por favor, veja-me aquela situação nas cartas novamente. E eu: mas porquê? O que é que mudou? É que eu falei com alguém que me disse exatamente o contrário. E há uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas há muito hábito de quem fala com um tarólogo fala com mais tarólogos, muito mais tarólogos às vezes. E aquilo que eu tenho reparado é: imaginem, isto é um exagero, em alguns casos não é tão exagerado, mas vai lá, vamos supor que isto é um exagero, mas se uma pessoa falar com 100 tarólogos e desses 100 tarólogos houverem 99 a dizer esta relação vai correr bem, esta relação vai dar certo, mas houver uma pessoa a dizer esta relação não tem futuro nenhum, a pessoa, em vez de se focar nos 99 tarólogos que disseram a relação vai correr certo, a pessoa vai se focar apenas naquele um tarólogo que disse não vai. E então acaba por falar com os outros tarólogos todos outra vez para ver se entretanto a mensagem mudou. E isso é um bocadinho o que nós estamos aqui a dizer relativamente a egos feridos. Portanto, é aquela situação em que vocês têm N pessoas a dizer-vos uma coisa positiva, mas de repente há alguém que vos diz algo negativo, que vos deixa mais magoados, que vos fere no ego, e vocês, em vez de simplesmente empurrarem para canto essa situação e essa pessoa que foi mais negativa, essa é exatamente a mensagem com que vocês ficam aí dentro, e depois têm tendência a fazer o quê? Quando vêm as coisas positivas, não as conseguem gozar em pleno, porque estão tão focados naquela coisa negativa que alguém disse, vocês não conseguem gozar a parte boa. Não façam isso a vocês mesmos, isso é autossabotagem. E, portanto, não se esqueçam, muito cuidado esta semana com autocrítica, com ego ferido e com dramas desnecessários. O que é que são dramas desnecessários?
Ok, por exemplo, imaginem que vocês estão num relacionamento em casa, os dois, e de repente o vosso namorado ou o vosso marido faz qualquer coisa que vocês não gostaram. Vocês têm duas opções aqui. Vocês têm a opção de se virarem para ele e dizer: olha, desculpa, não gostei da tua atitude. E a outra pessoa pode se virar para vocês, e eu sei que às vezes há pessoas que respondem de forma parva às situações, mas a maior parte das pessoas diz: olha, desculpa, não sabia. E vocês dizem: ok, a situação fica por ali. Ou então podemos entrar no chamado drama desnecessário, que é vocês dizerem: olha, tu fizeste aqui esta coisa, eu não gostei desta atitude que tu tiveste. E a outra pessoa diz: olha, desculpa, vou tentar não repetir. E vocês, em vez de deixarem o assunto morrer ali, começam a remoer. E a dizer: pois, mas já não é a primeira vez. E lembras-te que já fizeste isto. E às tantas vocês estão a agarrar numa coisinha que era deste tamanho e estão a fazer com que a coisinha fique cada vez maior. E quando vocês derem por ela, vocês vão ter uma discussão do tamanho de um comboio, um drama enorme. E quem dá este exemplo de acontecer isto numa relação, pode dar o exemplo de acontecer na vida profissional. Imaginem, por exemplo, um colega não se portar bem com vocês e vocês não largarem essa situação. Ou, por exemplo, a vossa empresa não vos tratar da melhor forma e vocês não largam a situação da empresa não vos ter tratado da melhor forma. Acreditem, isto não vai ferir a empresa, num caso profissional, não vai ferir os vossos colegas, num caso de uma situação de colegas, vai-vos ferir a vocês que se vão estar a automassacrar com esta situação. Num caso de um casamento, pode até vir a estragar a própria dinâmica do casal, porque a outra pessoa, se houve esta situação muitas vezes, não é que a outra pessoa não estivesse errada, porque provavelmente até estaria, mas se a outra pessoa até vos pediu desculpa e até admitiu que errou, deixem morrer ali. Vocês não podem continuar sempre no chamado bater no ceguinho até à exaustão. Senão a outra pessoa não vai ter tendência a querer mudar. A outra pessoa chega a um ponto em que já nem sequer vos está a ouvir. Portanto, vamos aproveitar as coisas boas, portanto, aquela vitória triunfante que vocês vão ter sobre um determinado desafio. Vamos aproveitar esta realização de um desejo ou de um sonho que vocês tinham há algum tempo e não vamos entrar esta semana, por favor, em autocríticas, em egos feridos e em dramas completamente desnecessários que vos levem a ficar assim com este aspecto de tristeza e de preocupação, em vez de ficarem com este aspecto, que é o aspecto de alguém que finalmente atingiu a vitória e que finalmente está a aproveitar algo bom que há muito tempo desejava para a sua vida. Carneirinhos, não se deixem entrar no negativo, foquem-se no positivo esta semana. E passamos agora para Touro. Touro, vocês têm aqui uma conjugação entre tarô e mensagem dos anjos que eu acho muito interessante. Eu adorei esta conjunção que vocês têm e mais, faz todo o sentido. Mas isto significa o quê? Touro, esta semana vocês vão estar mais sábios e vão estar mais espirituais do que aquilo que é costume em vocês. Porquê? Vocês em tarô têm uma carta maravilhosa que é o 8 de Cups ou 8 de cálices ou 8 de copas, porque basicamente os cálices são as copas, por assim dizer. E vocês têm aqui esta carta de alguém que faz lembrar o ermita do tarô, alguém com uma capa, alguém com o cajado, que está de costas para nós, que se está a retirar. Depois temos aqui esta mistura que parece uma lua, mas ao mesmo tempo também parece um sol misturado com a lua. Portanto, esta é uma carta muito interessante porque está a apelar a outras cartas também do tarô. Nós temos aqui, por exemplo, a água, muito típico de temperança. Depois temos aqui esta forma como os cálices estão colocados, que não está completamente certa e, portanto, dá-nos dois números, dá-nos o 3 deste lado e dá-nos o 5 deste lado. Portanto, há aqui uma série de análises diferentes que nós poderíamos fazer a esta carta. Mas, para não entrarmos aqui dentro dessas análises,
E aliás é interessante isto porque vocês repararem, eles ao colocarem aqui o 13 e ao colocarem aqui o 5, enfim, isto realmente é muito giro de analisar. Mas esta carta significa o quê? Exatamente por ela nos lembrar o ermita, e não é à toa que ela nos faz lembrar o ermita, eu vou chegá-la aqui mais próximo para vocês poderem ver bem aqui a capa, o cajado, etc. E depois esta junção muito interessante que parece uma lua, mas ao mesmo tempo poderá ser um sol também, o sol por trás de uma lua cheia, ou será que é uma lua que está ali? Enfim, ficamos assim um pouco na dúvida sobre o que é que nós estamos a ver verdadeiramente. Esta carta vai ter um significado extremamente interessante porque vai nos falar sobre vocês fazerem um retiro. Não um retiro no sentido de vamos todos para um sítio durante 3 ou 4 dias meditar e vamos para o meio da natureza pensar, mas um retiro de situações emocionais. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, Touro, vocês têm passado por situações complicadas e às vezes quando nós passamos por determinadas situações é preciso darmos um passo atrás, retirarmos-nos um pouco da situação e tentarmos ver a situação quase como se fosse de cima para baixo, ou seja, tentarmos distanciarmos-nos emocionalmente da situação para conseguirmos ver a situação de outra forma. Porquê? Porque se nós estivermos muito emocionalmente ligados, se nós estivermos a pensar apenas nos nossos sentimentos e naquilo que nos faz sentir, nós muitas vezes não conseguimos ver a situação como ela é. Não conseguimos, por vezes, ver o lado do outro, o lado da outra pessoa, o lado da própria situação em si, aonde é que isso nos pode levar, onde é que isso pode levar quem está envolvido na situação. Por vezes as nossas emoções são tão fortes, tão fortes, tão fortes, que podem funcionar contra nós em vez de funcionar a nosso favor. E às vezes é preciso fazermos isto, recolhermos-nos um pouco e tentarmos recolhermos-nos até das nossas próprias emoções. E é isso que esta carta vem pedir. Esta carta vem pedir uma espécie de um retiro, de um recolher de algum envolvimento emocional. Não está a dizer não sintam, está a dizer simplesmente não se deixem dominar pelos sentimentos, não se deixem dominar pela parte emocional. Recolham-se um pouco, deem um pé atrás e tentem ter uma visão diferente daquilo que está a passar e não uma visão demasiado emotiva. E a acompanhar isto temos o Conselho dos Anjos que nos vem falar do quê? Sabedoria profunda. Vem-nos falar de sabedoria profunda. Portanto, aqui temos algo que nos diz para entenderem melhor a situação, deem um passo atrás, recolham-se emocionalmente e depois o Conselho dos Anjos, sabedoria profunda. Eu vou aqui mostrar-vos, e esta carta tem aqui um mocho, como vocês podem ver, e o mocho é um animal extremamente espiritual, é um animal ligado à sabedoria, ligado ao divino, ligado à magia também. E é curioso que temos aqui também uma lua e depois aqui por cima do mocho uma lua, mas não se percebe muito bem porque é que existem aqui duas luas. Exatamente como nesta carta, temos aqui esta situação de uma lua, que na realidade podem ser duas, e aqui esta carta vem replicar isso também. E da mesma maneira que esta carta nos mostra o ermita, que está relacionado também com introspeção e sabedoria, temos aqui o mocho a representar também introspeção e sabedoria. Portanto, estas duas cartas, mesmo a nível simbólico, elas estão extremamente em sintonia uma com a outra. E esta carta vem-nos falar sobre o que, afinal, sabedoria infinita. E esta carta vem-nos falar sobre, como é óbvio, ouvirem a vossa intuição, escutar o oráculo interior. Escutar o oráculo interior não é mais do que a carta a dizer. Ouçam o vosso eu superior, tentem dar ouvidos à vossa intuição. E isto é, por exemplo, quando nós sentimos dentro de nós o que é que está certo, para que caminho é que devemos seguir, mas temos tendência para não ir por esse caminho e irmos por outro caminho qualquer. Às vezes nem sabemos muito bem porquê. É porque pensamos, não, isto não é uma intuição que eu estou a
sentir, isto é alguma coisa da minha cabeça, e vocês não levam a sério aquilo que vos está a ser transmitido, aquilo que vos está a ser dito, não têm confiança naquilo que vos está a ser transmitido e depois acabam por cometer este erro de não darem ouvidos ao vosso eu superior e à vossa intuição. Portanto, esta semana é uma semana em que devem dar ouvidos à intuição, devem também ter alguma empatia, pensar sobre os outros e sobre o que é que os outros estão a sentir, mas têm que ter muito cuidado com o quê? Com a hipersensibilidade. E exatamente porque vocês têm que ter cuidado com a hipersensibilidade é que vos é pedido no tarot que deem um passo atrás e que se recolham mais a nível emocional, que se protejam mais. É assim, é importante entender o outro, é importante saber o que é que o outro está a sentir, porque é que o outro está a passar por aquela situação, ou porque é que o outro está a agir da maneira como está a agir, mas vocês não devem deixar que isso seja mais importante do que a vossa própria vida, do que os vossos próprios sentimentos, do que aquilo que vocês mesmos estão a sentir. Portanto, o que esta carta nos vem dizer é o quê? Ouçam a vossa intuição, escutem o vosso eu superior, ouçam aquela vozinha que vocês têm dentro de vocês mesmos, tenham empatia pelos outros, mas atenção, protejam-se, cuidado com a hipersensibilidade, cuidado com terem as vossas emoções a dominar-vos, não deixem que isso aconteça. Portanto, façam um retiro emocional, recolham-se dentro de vocês mesmos e olhem para as situações de uma forma um pouco menos emotiva do que o normal. Para quê? Não só para evitar sofrimento, como para evitar problemas futuros, como para evitar que vocês, devido a um excesso de sensibilidade, a tal hipersensibilidade, se possam magoar ou possam tomar uma decisão errada. Porque isso às vezes acontece. Às vezes estamos tão sensíveis a determinada pessoa, a determinada organização, a determinada situação, que nós nem sequer estamos a ouvir a nossa intuição, estamos a ouvir o nosso ego, em vez de ouvirmos a nossa voz interior, e cometemos um erro. E, portanto, cuidado com as emoções, cuidado com a hipersensibilidade, recolham-se e não se esqueçam, esta semana pode ser uma semana extremamente emotiva para vocês, portanto, meus queridos, por favor, ouçam a vossa voz interior, a vossa intuição e recolham-se um pouco a nível emocional para não confundirem as coisas. E passamos agora para Gêmeos. Gêmeos, vocês também estão numa semana muito interessante a nível espiritual, também estão numa semana muito interessante para aquilo que tem a ver com o poderem aprender mais, e vocês estão com cartas do mais positivo que existe esta semana, Gêmeos. Vocês têm como carta principal de tarot esta semana, vocês têm uma das duas melhores cartas do baralho inteiro. Não sei se vocês sabem, mas eu e muitos tarólogos consideramos as melhores cartas como sendo a estrela e o mundo. E vocês esta semana têm a estrela aqui a aparecer, portanto um arcano maior a aparecer aqui na vossa carta de tarot para esta semana. E a carta da estrela, se vocês puderem ver, é uma carta toda ela muito tranquila, não é? Portanto, temos aqui esta senhora, temos ela aqui a vazar os jarros com água, temos aqui as estrelas, temos a natureza por trás. Aqui parece quase que vai ser feito um coração até. Portanto, eu acho esta imagem lindíssima. Nem todas as cartas da estrela aparecem com esta senhora. Aliás, isto até se costuma ver muito mais na temperança, esta ideia dos jarros. Mas é muito bonita esta carta estar desenhada da maneira como está neste baralho, o que a torna extremamente interessante e lhe dá aqui uns significados também muito interessantes. Portanto, fica aqui esta carta para vocês poderem ver melhor, a carta da estrela, mas esta carta significa o que para vocês, afinal, esta semana, Gêmeos? Significa que esta semana vocês vão se sentir um pouco mais iluminados, vão sentir inspiração, vão sentir-se de certa forma quase purificados. Isto pode acontecer, atenção, por vocês se sentirem
sentirem literalmente purificados dentro de vocês. Pode acontecer por vocês, por exemplo, irem fazer uns banhos de água com sal, pode acontecer por vocês irem dar um passeio à praia, estarem em contacto com a natureza, que também pode trazer esta sensação de purificação, vocês terem feito algum tratamento, não só espiritual, mas às vezes há tratamentos estéticos e mesmo tratamentos médicos que trazem uma sensação de purificação. Também pode ser sobre isso que esta carta está a falar esta semana, mas está a falar também sobre o quê? Encontrarem a vossa luz interior. Portanto, esta semana é uma semana muito boa para vocês sentirem o quê? A inspiração, encontrarem a vossa luz interior, ficarem mais purificados, sentirem-se mais purificados, e daí também esta questão da água, não é? Porque a água significa a purificação, significa a limpeza, e daí haver aqui água no meio desta carta da estrela, porque se não houver água, como é que vocês fazem a vossa purificação? Isto é tudo muito simbólico, as cartas falam através de símbolos e, portanto, não se esqueçam, esta semana, como previsão, vocês têm a possibilidade de ter uma semana com o quê? Com maior luz, mais inspiração, purificação e encontrar a vossa luz interior, o vosso brilho. E depois a mensagem dos anjos vem falar sobre flexibilidade. E vocês podem olhar para aqui e não estarem a entender à primeira o que é que a flexibilidade tem a ver com a estrela, mas tem muito e não é pouco. Vocês aqui na carta da flexibilidade acabam por ter uma senhora que está por cima de uma cabeça que parece a cabeça de um Buda, a fazer aqui uma posição fantástica, a mostrar a flexibilidade, e depois há aqui muita simbologia também nestas bandeiras que estão aqui por cima e nas cores que foram utilizadas e os pedaços que foram ali desenhados. Mas esta flexibilidade é uma flexibilidade que não tem a ver com o circo, necessariamente, mas é uma flexibilidade importante para alguém que está a passar por uma semana em que tem a possibilidade de ver a sua luz interior, que tem a possibilidade de se sentir mais purificada e que tem aqui a possibilidade de conseguir ter a tal iluminação interior. Portanto, esta carta, quando fala de flexibilidade, eu vou chegar lá aqui mais perto para poderem ver, está a falar sobre o quê? Está a falar sobre a vossa receptividade esta semana para aprender, para vocês manterem uma mente aberta. Portanto, esta semana é uma boa semana para a vários níveis, mas olhando para esta carta e como fala da vossa luz interior, poderá ter a ver com a vossa intuição, por exemplo, mas também poderá ter a ver com o assunto que vos interessa e que não tem nada a ver com a parte espiritual em si, mas fala exatamente sobre isso. Portanto, haver esta semana uma receptividade vossa em aprender, em manter uma mente aberta e mais, em conseguirem ser adaptáveis, mas sem comprometerem aquilo que é mais importante. Ou seja, é necessário eu adaptar-me na minha vida profissional a uma situação? É. Mas vai mexer com algo que é verdadeiramente importante? Vai. Então talvez seja melhor eu não o fazer. Porquê? Porque sermos adaptáveis é bom, mas nós devemos ser adaptáveis apenas em algo que nos sentimos confortáveis. Se nós formos ser adaptáveis simplesmente porque sim, mas é algo que nos faz sentir mal, é algo que não nos faz sentido, é algo que mexe connosco interiormente de forma negativa, então não o devemos fazer. Sermos adaptáveis sim, mas sermos adaptáveis a um ponto em que estamos a comprometer a nossa integridade, em que estamos a comprometer a nossa integridade física, emocional e intelectual, nunca. Portanto, sermos flexíveis sim, irmos contra quem nós somos na realidade, isso nunca deve acontecer, nunca deve ser feito. E, portanto, ouçam a vossa luz interior, ouçam a vossa intuição, aproveitem estarem mais iluminados para, ao terem que tomar estas decisões, vocês saberem até que ponto pode ir a vossa flexibilidade. Eu tenho, por exemplo, uma cliente que está muito aflita com a vida profissional dela neste momento, porque ela não gosta daquilo que está a fazer e não gosta a pontos de se sentir mal por dentro, de se sentir sozinha, de estar a se sentir completamente despedaçada e está disposta a ir trabalhar por menos, muito menos e em piores condições, só para não ter que fazer aquilo que está a fazer neste momento. E é esse tipo de flexibilidade que nós não queremos que a pessoa tenha.
Portanto, no caso desta senhora, por exemplo, que eu não vou identificar, ela realmente foi flexível porque aceitou aquela situação profissional, mas talvez tenha sido flexível demais, porque neste momento está infeliz, sente-se muito mal, ela não está a conseguir aguentar. E eu até já lhe disse que não acredito que ela fique lá mais do que 2 ou 3 meses e depois até se vai encontrar numa situação complicada se ela não tentar mudar a maneira como está a olhar para a situação, porque pode ficar sem trabalho durante muito tempo até encontrar outra coisa. Mas isto para vos dizer, ela quis ser flexível, quis ser adaptável, quis tentar este trabalho mesmo sabendo que não ia gostar da função e acabou por comprometer a maneira como ela se sente. E neste momento ela, coitada, está a fazer este trabalho há um mês e já está a ficar cada vez mais em baixo, cada vez mais deprimida, disposta a trabalhar por muito menos, porque ela não consegue aguentar as funções. Portanto, foi uma flexibilidade, uma adaptação boa para ela? Não, não foi. E é isso que esta carta nos vem dizer esta semana. Portanto, sejam flexíveis, sejam adaptáveis, mas sem comprometer aquilo que é mais importante para vocês, sem comprometer aquilo que vocês são e sem comprometer aquilo em que vocês acreditam. Toda a nossa flexibilidade tem um limite e nós não podemos sempre dizer que sim a tudo. Nós temos que ver o que é que aguentamos, o que é que não aguentamos e até onde nós conseguimos ir, porque se nós chegarmos a um ponto em que estamos a ser adaptáveis, mas nos estamos a sentir mal, então não devemos fazê-lo. Eu lembro-me, já foi há muitos anos atrás, mas apareceram duas clientes com um problema muito parecido, que era em relações amorosas o homem querer envolver mais uma pessoa na relação. E nenhuma delas queria que isso acontecesse e para uma delas era um não, sem dúvida alguma, e a outra estava disposta, apesar do sofrimento, em avançar para não perder a relação. E foi um erro enorme, porque ela avançou, sentiu-se tão mal, que teve que terminar a relação. Portanto, atenção, saibam os vossos limites. E isto tem a ver com a vida profissional e tem a ver com qualquer outra área da vossa vida. Se for demais, se vocês não conseguirem aguentar aquela adaptação, não a façam. Adaptáveis sim, mas adaptáveis dentro daquilo que é suportável por vocês, dentro daquilo que é aceitável por vocês, dentro daquilo que vocês não se importam de fazer e não se importam de se adaptar. É disso que se trata aqui. Portanto, é uma boa semana para vocês, esta semana, porque tem aqui coisas muito positivas com a carta da estrela, a purificação, a iluminação, o conseguirem aceder à vossa luz interior, mas muito cuidado, ok? Manter uma mente aberta é muito importante, é algo que vocês devem ter. Aprender coisas novas é muito importante, é algo que vocês devem também fazer, mas adaptem-se sim, dentro das vossas capacidades e de maneira a nunca se sentirem mal com vocês mesmos. Não se esqueçam destas palavras. Não se adaptem a um ponto em que se sintam mal. E passamos agora para Caranguejo. Caranguejo, vocês estão numa semana particularmente positiva. Vocês têm aqui uma carta muito interessante, que a semana passada, ou há 2 semanas, também saiu um signo, estou recordada disso, e agora volta-nos a aparecer novamente, mas tem um excelente significado. E depois tem aqui um conselho dos anjos, que eu acho que é uma carta giríssima, muito confusa quando nós ouvimos o título pela primeira vez, mas depois quando vemos o significado real da carta, realmente faz todo o sentido com o tarot que também sai. Portanto, a nível de tarot, vocês têm esta semana The King of Cups, ou seja, o rei dos cálices ou o rei de copas. E esta carta já nos saiu anteriormente. E nós vemos este senhor com um cálice na mão, com um bastão na outra mão, que está a olhar em frente com um ar calmo, um ar pacífico, mas também um ar decidido. Atenção! E esta carta significa o quê? Ou seja, qual é a previsão de tarot para esta semana? Vou só aqui chegar um pouco mais perto da câmera, que vocês assim conseguem ver bem a carta. Esta carta fala-nos sobre um homem, mas eu já vos disse, quando o tarot fala sobre um homem, podemos estar a falar de um homem ou de uma mulher, o que interessa são as características da imagem que está na carta e não o sexo mesmo aqui, a não ser que seja uma leitura individual. Quando é uma leitura individual, aí já interessa se é um homem ou uma mulher. Quando estamos a fazer uma leitura assim, no geral, para os signos, interessam-nos mais as características. E, portanto, aqui estamos a falar sobre alguém que tem muita compaixão,
compaixão e muita compreensão. Alguém que conseguiu o quê? Sucesso naquilo que estava a fazer, sucesso naquilo que ele esteve a empreender também e que conseguiu, devido a esse sucesso, encontrar aqui um lugar de paz. Portanto, conseguiu encontrar paz, contentamento e mais. É uma pessoa que quer ajudar e eu estou a olhar para baixo porque houve alguém que apareceu outra vez. Portanto, é uma pessoa que quer ajudar e é uma pessoa também que quer ser boa para os outros. E são estas as características que vocês têm que reter aqui. Portanto, estamos a falar de uma pessoa boa, com compaixão, de uma pessoa que atingiu o sucesso naquilo que necessitava de atingir e que agora aparece aqui com contentamento depois de ter ultrapassado as dificuldades todas porque passou. Não é verdade, chamusca? É. Eu vou ter que tirar aqui a chamusca, peço desculpa. Chamusquinha, não podes ajudar agora aqui nesta parte, porque senão os caranguejos não conseguem ver as cartas todas e isso não é justo para os caranguejos. Mas, portanto, temos aqui o Rei de Cups, como eu vos estava a dizer, que é isto que nos vai trazer. É toda esta sensação de uma pessoa com compaixão, uma pessoa com compreensão, uma pessoa que atingiu o sucesso naquilo que pretendia, que encontrou paz e contentamento e que é uma pessoa que vai ajudar e ser simpática para os outros. E porquê é que eu disse que a carta dos anjos seria uma carta estranha de entender quando aparece? Porque é uma carta chamada leite e mel. Deve ser por isso que nós temos a chamusca aqui agora de volta do signo de Caranguejo. É uma carta chamada leite e mel. E, portanto, parece estranho inicialmente, mas reparem na beleza da carta a nível do desenho. Portanto, nós temos aqui o leite, temos o mel, temos ali a comida, temos um arco-íris também, temos aqui uma imagem de um anjo que parece que olha para esta mesa, porque isto é uma mesa recheada de comida. E, portanto, o que é que esta carta nos vem dizer? Esta carta vem-nos falar do quê? Vem-nos falar do gosto, da prosperidade. E é exatamente por isso que nós temos uma mesa cheia, uma mesa farta, com muita comida, com um arco-íris que passa ali por cima. E vem-nos falar também sobre oportunidades que podem aparecer esta semana, mas que vêm nascer por quê? Vêm nascer da vossa autenticidade. Portanto, oportunidades que vos vão aparecer exatamente por vocês serem vocês mesmos, por vocês serem quem são, não por vocês estarem a tentar passar uma imagem que não corresponde a quem vocês são na realidade. E fala-nos ainda sobre cultivar a abundância. Eu já vos falei muito sobre cultivar a abundância em vídeos anteriores, mas passa também por nós mudarmos o nosso próprio discurso interior relativamente a isso, nós aprendermos a pedir as coisas sempre pela positiva e não pela negativa. Portanto, o cultivar da abundância também aparece aqui como conselho. E depois, por último, tem que confiar que todas as suas necessidades vão ser garantidas. Portanto, tem que haver fé, tem que haver confiança. E se nós juntarmos estas duas cartas, faz todo o sentido. Portanto, temos aqui o tal homem que passou por muito para conseguir chegar aonde ele queria. Temos este homem que conseguiu atingir o sucesso nos seus empreendimentos. Este homem bondoso que quer ajudar as outras pessoas. Esta pessoa amorosa, esta pessoa gentil. E depois temos aqui esta ideia da prosperidade, da abundância e também esta ideia das vossas necessidades a serem todas supridas. Ou seja, vocês conseguirem ter aquilo que necessitam. Podem não ter a mais, atenção, podem não ter a mais do que aquilo que precisam, mas têm exatamente aquilo que precisam. Aquilo que precisam para pagar as vossas contas, aquilo que precisam para ajudar alguém que vocês queriam ajudar, aquilo que vocês necessitam verdadeiramente, podem ter a certeza que esta semana vão conseguir atingir sem dúvida alguma, mesmo com a interferência da chamusca aqui na carta de caranguejo. Mas caranguejos, aproveitem bem esta semana, porque é uma semana que fala muito de prosperidade, fala muito de negócios, fala muito sobre vocês atingirem aquilo que desejam e que é necessário para vocês, e fala também sobre o quê? As vossas necessidades conseguirem ser todas suprimidas, ou seja, vocês conseguirem atingir tudo aquilo que necessitam e tudo aquilo que merecem verdadeiramente. E passamos agora para Leão.
Leõezinhos, nós esta semana temos aqui duas cartas complicadas, que não são exatamente as mais positivas. Primeiro nós temos aqui, a nível de tarot, o 4 de Cups, ou o 4 de Cálices, ou o 4 de Copas. E o que é que nós vemos? Nós vemos aqui esta pessoa no meio de uma série de folhas que tem aqui 3 cálices, e depois temos aqui uma mão que nos aparece vinda de algo que é uma mistura entre umas nuvens, a trazer-nos o 4º cálice, aquele que falta para completar aqui os 4. E esta carta vem-nos falar sobre o quê? Sobre algo, e leõezinhos, sim, esta semana as cartas estão a fazer aquilo que se costuma dizer, dar-nos na cabeça. Esta carta representa o quê? Representa alguém que está à espera que os seus problemas sejam resolvidos, que está à espera que haja intervenção divina para que os problemas sejam resolvidos, mas que na realidade não está a ter grande atitude para resolver os problemas por si. Ou seja, há uma decisão que tem que ser tomada, há uma decisão que tem que ser feita, há algo que nós, leões, precisamos de fazer e não estamos a fazer, e estamos um bocadinho sentados, como se costuma dizer em Portugal, à sombra da bananeira, à espera que esta situação se resolva sem que nós tenhamos de fazer alguma coisa. E esta carta vem-nos dizer, isto não se vai resolver sozinho, vocês vão precisar de fazer alguma coisa. E este alguma coisa é o quê? Isto pode passar por uma tomada de atitude, pode passar por uma tomada de uma decisão, mas passa por tudo, menos por aquilo que está a acontecer, que é uma inação. Ou seja, nós temos uma situação para resolver, temos um problema para resolver e em vez de tomarmos uma decisão e termos aqui uma atitude, nós estamos a fazer o contrário, que é o quê? Nós não estamos a fazer nada. Portanto, nós temos algo para resolver e estamos completamente parados, quase como se estivéssemos à espera que viesse o Divino Espírito Santo e resolvesse o problema por nós. Eu, pessoalmente, eu sei o que é isto para mim, porque a mim fez-me todo o sentido, tanto esta quanto a outra que eu já vos vou mostrar. Eu sei que tenho uma decisão para tomar e sei exatamente porque é que eu também não me estou a mexer e porque é que eu estou à espera que venha alguma intervenção divina mudar a situação para que eu não tenha de o fazer. Portanto, eu pessoalmente, como leão, eu sei o que é isto. E eu acredito que os outros leões que me estão a ouvir também tenham minimamente a noção de qual é que é a decisão complicada que vocês têm para fazer e que vocês preferiam não ter de a tomar e deixar que algo acontecesse para resolver a situação de outra maneira. Ou seja, talvez haja uma solução diferente daquela que eu sei que existe e que eu não quero fazer. Que é assim que nós, leões, nos estamos a portar esta semana. E, leões, vamos ser honestos, isto nem parece nosso. Geralmente, nós, leões, não somos de ficar assim parados à espera que venha o Divino Espírito Santo resolver as coisas por nós. Nós somos um signo forte, nós somos um signo de fogo, nós somos um signo que geralmente não tem problema nenhum em tomar uma determinada decisão e acabou. Agora, porquê é que nós não estamos a querer tomar esta decisão? Porque nós sabemos que é uma decisão que vai magoar e pode-nos magoar a nós, pode-nos magoar o outro lado que está envolvido, pode magoar outras pessoas também, para além de apenas nós e do outro lado que está envolvido. Se estivermos a falar a nível profissional, porque se calhar não nos dá jeito de tomarmos essa decisão a nível profissional porque temos medo do que pode acontecer a seguir. Se estivermos a falar da parte de saúde, se calhar não nos interessa neste momento tomar essa decisão porque até temos algum receio do que é que vem a seguir. Portanto, é natural que, apesar de não ser normal nos leões, os leões estejam aqui todos com algum bocadinho de receio de tomar essa decisão. E depois vem o Conselho dos Anjos, que nos diz o quê? Fala-nos de uma encruzilhada. Portanto, eu acho isto fantástico, porque aqui no tarot estamos a mostrar claramente a alguém que não se está a mexer e que por inação está à espera que venha o Divino Espírito Santo resolver as coisas. E o tarot está a dizer,
Em princípio não vem aí o Divino Espírito Santo resolver as coisas, vocês têm que se mexer e tomar uma atitude. E depois temos aqui a carta dos anjos a falar de encruzilhada. E aqui vemos, curiosamente, um bichinho muito querido. Eu acho isto uma mistura entre um lama e uma rena, que depois traz um mocho aqui às costas. Mas é muito engraçado porque o mocho vem de costas para aqui, portanto a sabedoria está de costas voltadas. A sabedoria está cá, atenção, a sabedoria está aqui, mas a sabedoria não está a olhar para as setas, não está a olhar para que lado é que é suposto seguir. A sabedoria está de costas, do género, eu não tenho nada a ver com isto, eu não me vou meter nesta decisão. Nós temos aqui, portanto, o nosso lama a olhar aqui para uma série de setas, metido numa encruzilhada, enquanto está um macaco claramente a divertir-se com esta situação de termos alguém que não está a tomar a decisão. Portanto, este lama não se está a mexer, nem para a esquerda nem para a direita, está aqui numa encruzilhada. Lá está, à espera quase que venha o Divino Espírito Santo tomar a decisão por ele. E, portanto, esta carta significa o quê, leões? E nós esta semana temos mesmo que tentar mudar esta situação da encruzilhada. Esta carta vem-nos dizer que estamos mais do que no tempo de tomar uma decisão. Ou seja, estarmos onde nós estamos neste momento não pode ser. E isto tanto pode ser a nível de uma relação amorosa, como a nível de um trabalho, a nível da parte profissional, a nível de qualquer outra coisa. Mas aonde nós estamos e como nós estamos, não. Chegou a altura de tomar a decisão. A decisão tem que ser tomada agora. E diz-nos mais, devemos considerar as consequências todas quando nos preparamos para agir. Portanto, era aquilo que eu vos dizia há pouco. Nós temos que pensar em como é que isso vai interferir na minha vida, como é que vai interferir na vida da outra pessoa e como é que vai interferir na vida de todas as outras pessoas que rodeiam esta situação ou as instituições que estão à volta desta situação. Portanto, às vezes não é tão fácil como eu decidi que vou fazer isto e vou fazer isto. Não. Portanto, chegou o momento de tomarmos uma atitude, chegou o momento de pararmos de estar à espera do Divino Espírito Santo para resolver as coisas por nós, está no momento de sabermos em que direção é que nós vamos seguir, mas temos que fazer isso com cuidado, temos que fazer isso com responsabilidade e temos que fazer isso tomando em conta os sentimentos das outras pessoas e tomando em conta tudo aquilo que nos está a rodear neste momento, ok? Portanto, é isto que esta carta nos vem dizer. E vem-nos dizer também o quê? Temos de assumir a nossa obrigação de fazer uma escolha que é necessária. Ou seja, leões, nós não podemos continuar a evitar esta decisão. Nós temos andado a evitar isto já há tempo a mais. E neste momento já nos estamos a prejudicar a nós, já estamos a prejudicar quem está envolvido em tudo isto. No caso de uma relação amorosa, estamos a prejudicar-nos a nós e à outra pessoa. Na parte profissional, se calhar estamos-nos a prejudicar a nós e às pessoas que trabalham connosco. Se for outro tipo de situação familiar, se calhar já nos estamos a prejudicar a nós e a outros elementos da família. Portanto, basta, basta. É isto que nos vem dizer esta semana aos leões. Basta. É preciso tomar uma decisão. Parem de estar à espera que alguém venha resolver isto por vocês, porque ninguém vai resolver isto por vocês. Parem de ficar sem qualquer ação. Parem de ficar à espera que venha cá o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo não vai tomar esta decisão por vocês. A outra pessoa ou outra parte não vai tomar esta decisão por vocês. Esta decisão está nas vossas mãos. E chegou a altura de tomarem a decisão. Chegou a altura de vocês avançarem em frente. E, aliás, é uma obrigação vossa, nossa, tomarmos esta decisão. Para nosso bem e para bem de todos aqueles que estão envolvidos nesta situação. Nós, leões, temos que parar de ter medo, temos que parar de querer ficar aqui a não querermos sermos vistos como os maus da fita. Às vezes temos que ser vistos como os maus da fita, apesar de não sermos. É uma decisão difícil. Se não fosse uma decisão difícil, nós já a teríamos tomado há muito tempo, porque os leões são assim. Portanto, isto é uma decisão que nos desagrada a nós, leões, tomar. É uma decisão que nós, leões, preferíamos 1000 vezes não ter de tomar. Mas é uma decisão que o tarot nos diz o quê? E a carta dos anjos também, é a nossa obrigação, é o nosso dever, nesta altura, tomar esta decisão,
avançar em frente com esta decisão e pararmos de estar aqui quietinhos, sem fazer nada, com a sabedoria de costas voltada para nós, enquanto está aqui um macaco a olhar para nós e a divertir-se porque nós nunca mais nos mexemos. E enquanto nós não nos mexemos, não andamos para a frente, ficamos parados como está este lama, está completamente estático a olhar para as setas e não se está a mexer e a sabedoria já nem sequer está a olhar para a situação tão pouco. Portanto, leões, eu sei que dói, eu sei que vai ser difícil, mas está a ser pedido de vós esta semana. Parem de esperar que sejam os outros a tomar a decisão. Parem de esperar que venha a intervenção do Divino Espírito Santo. Vai doer, vai ser difícil, mas chegou a altura de tomar a decisão. Tomem-na, pensem bem, vejam bem as consequências, mas esta é daquelas cartas que nos diz, neste momento é mais prejudicial não fazerem nada do que fazerem aquilo que vocês não querem fazer. Portanto, mexam-se esta semana, porque não se mexerem prejudica toda a gente. E passamos agora para Virgem. Virgem, esta semana, a nível de tarot, vocês têm uma carta com uma mensagem poderosa. Poderosa e que eu sei que às vezes pode mexer muito com as nossas emoções quando isto acontece. E vocês têm o quê? Vocês têm o 7 de paus. E o 7 de paus, como vocês podem ver, representa aqui alguém que está agarrado a um bastão, pronto a lutar, pronto a defender algo em que ele acredita. Porquê? Porque vocês esta semana poderão ver sobre ataque os vossos princípios e os vossos ideais. Eu vou chegar aqui a carta mais próximo para vocês a poderem ver aqui mais de perto, mas esta carta, o 7 de paus, fala sobre o quê? Fala sobre os vossos princípios, estarem sob ataque esta semana por alguém que ou não gosta muito de vocês ou que está literalmente a tentar prejudicar. É quase como se fossem os vossos adversários. E fala também que vocês esta semana têm que ter a coragem suficiente de defender esses vossos princípios e de criarem aqui vantagens sobre estas pessoas que os possam tentar prejudicar. E portanto daí esta imagem de alguém que está agarrado a este bastão, pronto a lutar, pronto a defender aquilo em que acredita. Portanto, esta semana, cuidado, virgens, vocês poderão estar sob ataque e quando nós falamos em adversários, isto podem ser colegas de trabalho, podem ser pessoas que trabalhem na mesma empresa que vocês, mesmo que não sejam colegas diretamente, enfim, isto pode ser uma situação, uma variada situação. Podem ser pessoas da vossa família, porque às vezes temos problemas com herdeiros e com coisas assim do género e as pessoas atacam-se todas umas às outras, podem ser problemas, vocês lá saberão o que é que está a acontecer, mas cuidado, os vossos princípios esta semana poderão ser atacados, a validade dos vossos princípios poderá estar sob ataque e esta carta vem-nos dizer, não, eu vou defender os meus princípios, eu vou defender os meus princípios até ao fim e eu não vou deixar que alguém agarre naquilo em que eu acredito e destrua aquilo em que eu acredito. Durante esta semana, Virgem, vocês têm que estar preparados para ir à luta, para se defenderem e para não se deixarem prejudicar por pessoas que estão a querer atacar-vos e que estão a querer passar por cima de vocês. Defendam os vossos princípios, defendam aquilo em que vocês acreditam. Isso é muito importante. E depois, como mensagem dos anjos, uma coisa um pouco mais leve, vem-nos falar do quê? Um feliz acaso. Eu digo mais leve porque toda a imagem é mais leve. Nós aqui acabamos por ter um trevo de 4 folhas, depois temos aqui mais uma senhora que quase parece uma fada, porque se nós olharmos parece que tem umas asinhas nas costas. E esta carta vem-nos falar sobre o quê, virgens? Vem-nos dizer o quê? Que vocês esta semana vão ter uma oportunidade aliada à prontidão. Ou seja, se vocês agarrarem na questão dos princípios estarem a ser atacados, vocês vão ter uma oportunidade que vos vai aparecer esta semana, que vos vai ajudar mais facilmente a se defenderem. E daí uma oportunidade aliada à prontidão, ou seja, porque vocês têm que ser rápidos a agarrar nessa oportunidade que vai aparecer esta semana. Fala-nos também sobre o quê? A consciência da sincronicidade.
sincronicidade. A sincronicidade, eu não vou falar sobre computadores quânticos e inteligência artificial, porque existe também um significado para isso, mas a sincronicidade, quando estamos a falar do mundo esotérico, tem a ver com o facto de esta situação que está a acontecer vai ter impacto sobre esta, que vai ter impacto sobre esta, que vai ter impacto sobre esta. Ou seja, nada acontece por acaso. E se alguma coisa está a acontecer neste momento, é porque eu devo agarrá-la, é a minha oportunidade, eu não devo de forma alguma colocá-la de parte. Eu devo agarrar nela e fazer aquilo que eu acho que deve ser feito com o que me está a aparecer e a oportunidade que me está a ser dada. E depois diz também sorte e sucesso que podem aparecer na vossa vida esta semana como sinais ou como símbolos. E, portanto, é aquela velha história de vocês podem, por exemplo, estar a ter um determinado sonho, ou então vocês podem ver muitas vezes, e meu Deus, isto acontece tanto, números repetidos, muitas vezes é o 1111, há quem fale também muito no 4444, que também vem muitas vezes, apesar do 1111 ser aquele mais recorrente, ou então estarem a ver símbolos, isto aqui, por exemplo, tem um trevo, mas vocês podem, por exemplo, ver uma imagem de um anjo que aparece várias vezes, várias imagens de anjos, ou podem, por exemplo, no caso de quem for mais católico, também ter aqui cruzes que vão aparecendo, ou podem ter, por exemplo, coisas diferentes, como terem os mochos, que também têm a ver com a parte mais mística. Enfim, aquilo que para vocês for entendido como um sinal de sorte, poderá aparecer-vos várias vezes ao longo da semana, como se dissessem, olha, toma, vai, luta, a sorte está do teu lado, a oportunidade está do teu lado. E esta carta significa também o quê? Que poderá haver um alinhamento mágico dos acontecimentos. Ou seja, apesar de haver aqui alguém esta semana a tentar mandar-vos abaixo e a tentar destruir os vossos princípios, vocês vão ter a coragem suficiente para lutar contra essa situação, vão ter a coragem suficiente para lutar contra tudo isto que esta pessoa ou pessoas estão a tentar fazer contra vocês, e vocês vão ter aqui uma série de acontecimentos. É quase como se o mundo se fosse alinhar de maneira a vocês conseguirem ter a força necessária e os argumentos necessários para se defenderem contra aquela pessoa que está a tentar mandar os vossos princípios abaixo e que vos está a tentar prejudicar. Portanto, virgens, muito atentos aos sinais divinos esta semana e muita força e coragem para defenderem aquilo em que vocês acreditam. Não deixem que outra pessoa vos mande abaixo por nada deste mundo. Lutem por aquilo em que vocês acreditam. Lutem por aquilo que vocês são. E vocês vão ser ajudados a nível esotérico. E passamos agora para Balança. Balança, vocês não estão numa das vossas melhores semanas. E eu estou com a sensação que me anda a repetir ultimamente a dizer que vocês não estão numa das vossas melhores semanas. Mas pelo menos esta não é tão má como algumas que eu já vi. Porque pelo menos aparece aqui algumas coisas que até são justas, não é mau. Mas Balança, agora falando muito a sério, a nível de tarot, vocês estão com a carta da Lua. E a carta da Lua é uma carta que, como vocês podem ver, é uma carta bastante escura, é uma carta que não tem equilíbrio de um lado e de outro. Reparem que os castelos são diferentes de um lado e do outro, os cães também são diferentes, até aqui o próprio caranguejo ou lagosta aparece aqui também mexida. Portanto, é uma carta em que não há equilíbrio e é uma carta um pouco escura, uma carta densa. Portanto, basicamente, o que é que terem a Lua esta semana vai significar para vocês? Vai significar que vocês vão ter os vossos medos e os vossos medos de certos perigos um pouco aumentados esta semana. Isto quer dizer que, por exemplo, se vocês estiverem com medo de não terem dinheiro suficiente, esta semana vão sentir esse medo ainda mais. Se vocês estiverem com medo que aconteça alguma coisa má, esta semana vão sentir ainda mais o vosso medo. Portanto, tudo o que tem a ver com medo, tudo o que tem a ver com perigo, esta semana vocês vão ver ampliado e vão sentir como ampliado. Portanto, tentem cortar um bocadinho estas sensações que vocês vão ter. Portanto, ter medo, ok. Ter medo em demasia, não. Mas, para além disso, esta carta também poderá estar associada aqui a que vocês tenham que enfrentar uma realidade dura. Nós muitas vezes sabemos que algo não é bom, sabemos que algo não é aquilo que nós queremos fazer de conta na nossa cabeça que é, e fazemos de tudo para não ver a realidade.
E esta semana vocês vão ser obrigados, infelizmente, a encarar a realidade de frente e a ver que aquela pessoa ou que aquela situação não é aquilo que vocês gostariam que fosse. Portanto, vocês vão ser obrigados a encarar aquela situação e aquela pessoa, infelizmente, tal como aquela situação e aquela pessoa é. E isso vai ser duro para vocês, porque vocês têm tendência para querer ver o melhor nos outros, vocês têm a tendência para quererem ser positivos, para acreditar que toda a gente é boa. E vocês vão ser obrigados a enfrentar uma dura realidade. Portanto, aquela pessoa que vocês pensavam que era boa, se calhar não é. Aquela situação que vocês pensavam que era maravilhosa, vocês vão ter que enfrentar a realidade e ver que não é. Aquele emprego que vocês pensavam que era tudo o que vocês queriam, não era. Portanto, isto pode ser de vários níveis, até pode ser com saúde. Por exemplo, vocês evitarem estar a ir ao médico porque não querem ouvir uma determinada verdade e depois chegam ao médico e vão ter que enfrentar a tal verdade que vocês não querem enfrentar. Portanto, tem a ver também com isso, ter que enfrentar uma dura realidade e ainda o poderem também passar aqui por alguma desilusão. Ou seja, há alguma situação, novamente voltamos ao mesmo, portanto a desilusão tem a ver com enfrentar a tal realidade dura. É vocês quererem acreditar muito numa pessoa, quererem acreditar muito numa situação e infelizmente serem desiludidos, serem decepcionados e aquela pessoa ou aquela situação não ser aquilo que vocês queriam e não ser aquilo porque vocês esperavam. Eu olhei para baixo porque vocês devem estar a ouvir aqui, cá está alguém a miar aqui perto. Mas balanças, agora falando muito a sério, é uma semana difícil para vocês, vocês podem sentir desilusão, vocês podem ter de enfrentar uma realidade que vocês não querem enfrentar e vocês poderão realmente passar aqui por momentos de dor, porque é muito difícil para alguém balança conseguir entender que alguém não é aquilo que eles pensavam que era e que alguém os pode desiludir e decepcionar e que uma situação é muito mais negativa do que aquilo que vocês pensavam que era, porque vocês têm tendência para querer ver o bem. Regra geral, quem faz o bem não pensa que os outros possam estar a fazer mal. Portanto, será uma semana complicada para vocês. Muito cuidado com esta questão dos medos. Não deixem que os medos se apoderem de vocês. Mesmo que uma situação vos provoque medo, mesmo que uma situação seja perigosa, quanto mais vocês pensarem nesse medo e nesse perigo, mais medo e mais perigo vocês irão sentir relativamente à situação. Portanto, não pensem tanto nisso. E a mensagem dos anjos para a balança é algo que eu acho que para vocês é fácil, que é ser justo. E se há uma coisa que os balanças, regra geral, conseguem ser, é serem justos. Aliás, os balanças são conhecidos por isso, por conseguirem equilibrar muitos pratos da justiça e conseguirem ser justos para toda a gente. Portanto, esta semana, conselho dos anjos para a balança, ser justo, ou seja, buscar o equilíbrio, buscar a justiça. E vai haver uma necessidade também esta semana, balanças, de vocês procurarem opções. Isto está relacionado com a tal desilusão e o enfrentar da tal realidade mais dura. Portanto, vocês vão ter que tomar opções relativamente a isso, que é como é que vocês vão reagir, como é que vocês vão agir perante esta situação diferente daquilo que vocês estavam à espera. E depois vão ter aqui também que pensar numa questão de um benefício mútuo, ou seja, se aquela pessoa me desiludiu e não é aquilo que eu pensava, como é que eu vou conseguir transformar esta situação negativa numa situação positiva? Como é que eu vou conseguir beneficiar-me a mim e àquela pessoa depois de descobrir esta situação? Porque não convém vocês quererem fazer mal a ninguém, portanto, como é que vocês vão resolver isso? Portanto, existe aqui essa situação do benefício mútuo. E muito importante, não esqueçam a lei de causa e efeito, ou seja, a lei do retorno. Portanto, independentemente da desilusão, independentemente da dura realidade, independentemente de se sentirem quase enganados ou obrigados a ver algo que não queriam ver, não se esqueçam da lei do retorno. Não são vocês, balanças, que têm que julgar esta situação. É o divino que o vai fazer. Se alguém vos mentiu, se alguém vos prejudicou deliberadamente, essa pessoa vai ter a lei do retorno. É aquela velha história de nós
semeamos o que plantamos e, portanto, se alguém andou a plantar mentiras, se alguém andou a fazer algo para prejudicar alguém, é isso que essa pessoa mais tarde irá recolher na vida. Se vocês, por exemplo, derem perdão, se vocês forem justos, vocês irão receber a justiça e o perdão de volta. Portanto, não se esqueçam da lei do retorno, não se esqueçam de tentarem ser justos apesar da desilusão e da decepção pela qual vocês vão passar e tentem resolver tudo o que está a acontecer sem se prejudicarem a vocês mesmos, de forma a vocês saírem beneficiados, mas também porque vocês não são más pessoas, de maneira a não prejudicar a pessoa que vos fez sentir tão mal e que vos provocou esta dor e esta desilusão tão grande. E balanças, se há coisa que eu sei sobre vocês, é que vocês, quando querem, apesar das dificuldades, conseguem ser equilibrados e justos. E volto a recordar, não alimentem medos. Quanto mais medo vocês sentirem, mais o medo vai ganhar força e se vai apoderar de vocês. Portanto, medos para trás das costas. Vocês vão conseguir ultrapassar isto, balanças, como? Sendo justos e equilibrados, que é isso que vai ser pedido de vocês esta semana, independentemente da desilusão que vocês vão sentir. E passamos agora para Escorpião. Escorpião, vocês são provavelmente o signo que vão ter a mensagem mais rápida esta semana, porque a mensagem para Escorpião foi muito dirigida a um grupo específico. Portanto, foi muito dirigida a pessoas, aos jovens, mais jovens, como por exemplo pessoas que estão a estudar e que estão à procura do primeiro emprego, por exemplo, ou está dirigida a pessoas que estão aqui a tentar iniciar algo novo. Portanto, é uma mensagem muito concentrada. Isto às vezes vem para o signo todo em geral e outras vezes vem para determinadas pessoas que estão a precisar mais de ouvir. E é isso que aconteceu com o Escorpião esta semana. Vocês têm como carta de tarot Page of Pentacles, que é quase como quem diz o valete de pentáculos. E o valete de pentáculos é alguém jovem, como vocês podem ver aqui. Já vos expliquei, quando não é uma leitura individual, é indiferente o sexo que vem na carta. Portanto, apesar de termos um homem, o que nos interessa são as características da personagem e não se é um homem ou uma mulher. Isso só conta se estivermos a fazer uma leitura individual e não uma leitura para um signo inteiro, que é aquilo que estamos a fazer aqui. Portanto, Escorpião, vocês têm aqui este rapaz, este Page of Pentacles, que nos vem falar sobre o quê? Vem-nos falar sobre alguém que poderá estar ainda a estudar, ou alguém que tem estudos, alguém que poderá ser mais jovem, e quando eu digo mais jovem, estou a falar de pessoas até aos 30 e tal anos, início dos 40 anos. Portanto, há quem pense que os mais jovens são só de 18 ou 19. Não, mais jovens estamos a falar de 30 e tal, 40 anos no máximo. São pessoas que ou estudaram muito, ou estão neste momento a estudar, e são pessoas também dedicadas e pessoas que querem trabalhar no duro. Portanto, são pessoas dispostas a aprender, dispostas a trabalhar no duro e são pessoas que também podem estar neste momento a ter novas ideias. Portanto, o que é que isto nos vem dizer? Isto vem-nos dizer, Escorpiões, que aqueles que estão dispostos esta semana a trabalhar no duro, aqueles que estão dispostos aqui a ter novas ideias, e alguns de vocês sabem que as andam a ter, quem estiver a ter esse sentimento pode estar aqui com a tendência para: será que devo pôr essas ideias em prática ou não? Devo tentar fazer isso ou não? O que é interessante é que vocês vão ter novas ideias esta semana, mas também vão ter aqui vontade de as colocar em prática e vocês não vão ter medo de trabalhar no duro. Portanto, são Escorpiões muito decididos, muito determinados, que estudaram. Portanto, estas ideias não estão a vir do nada. Estas ideias estão ligadas àquilo que vocês estudaram. E este estudar não quer dizer que tenha sido necessariamente só na universidade ou na escola. Vocês podem, por exemplo, ter muito interesse sobre um determinado tema, terem estudado muito sobre esse tema e não terem necessariamente feito um curso sobre isso, um curso universitário sobre isso, ok? O que esta carta representa é a vossa vontade de aprender, a vossa vontade de trabalhar no duro e a vossa capacidade de terem novas ideias para algo a nível profissional na vossa vida. E depois a mensagem dos anjos vem falar sobre o quê? Alicerces. As bases que vocês necessitam para quê?
para começar algo novo. Portanto, por isso é que eu dizia que esta mensagem para vocês, esta semana, é mais curta de todas, porque aqui vem-nos falar sobre a vontade de trabalhar no duro, de aprender e de terem novas ideias, e depois a mensagem dos anjos fala sobre os alicerces. E os alicerces são o quê? É simples, tem a ver com haver bases sólidas. Portanto, vocês iniciarem algo, seja uma relação, seja um trabalho, mas com bases sólidas, sabendo o que é que estão a fazer e por onde é que estão a começar e o que é que vocês têm neste momento para poder começar e poder ir por aí. Portanto, as bases sólidas e também saber que é um trabalho em curso, ou seja, vocês podem ter iniciado algo novo, a tal ideia nova que aparece aqui, estar a trabalhar no duro, mas não quer dizer que já tenham o trabalho todo resolvido. Significa que ainda há algo que vocês têm de fazer, ainda há um trabalho que vocês têm de fazer que ainda está em curso, ainda não está terminado. Portanto, escorpiões, aproveitem as novas ideias que estão a ter, aproveitem vocês saberem o que é que vocês querem fazer neste momento, vejam bem as bases sólidas, os alicerces que vocês têm para poderem fazer aquilo que mais desejam e não se esqueçam, ainda é um trabalho em curso, não vai ficar já tudo pronto, mas estão no caminho certo. Sigam as vossas ideias e não tenham medo de trabalhar no duro. E passamos agora para Sagitário. Sagitário, vocês esta semana têm aqui uma carta que já não é a primeira vez que sai, e é uma carta que eu por acaso gosto imenso da representação desta carta. E estamos a falar do 7 de Pentáculos. E o 7 de Pentáculos mostra-nos o quê? Mostra-nos alguém que não tem medo de trabalhar, alguém que trabalha no duro, alguém que faz aquilo que precisa de ser feito e que não se importa de fazer trabalhos que às vezes nem as outras pessoas querem fazer. Porque é alguém que está esforçado, é alguém que está dedicado e é alguém que tem um objetivo. Portanto, o que é que esta carta nos vem dizer esta semana para os Sagitários? Esta carta vem-nos falar sobre vocês terem a capacidade de cultivar ganhos materiais. O cultivar ganhos materiais significa o quê? Prosperidade. Vocês de alguma forma conseguirem ganhar mais dinheiro ou conseguirem ganhar mais bens materiais e serem capazes de o fazer esta semana, de cultivar essa vinda dos bens materiais. E diz aqui que também para vocês conseguirem fazê-lo vai ser através de uma determinada combinação e vai ser uma combinação do vosso trabalho individual, aquilo que vocês vão ter que fazer sozinhos, com o vosso esforço e com trabalho no duro. Portanto, é possível sim esta semana vocês terem ganhos materiais, vocês cultivarem a vossa prosperidade se estiverem dispostos a fazer um trabalho individual, ao mesmo tempo que estão também a fazer um esforço muito, muito grande, ou seja, isto são ganhos materiais que vocês vão ter, mas vai ter que haver um esforço enorme associado a isto. Não são ganhos materiais que vos vão cair no colo, vêm do trabalho árduo, de um trabalho duro e, portanto, vêm aqui do vosso esforço individual misturado com um trabalho árduo, duro, e é essa combinação que vos vai permitir ganhar algo a nível material. E depois tem o quê? O conselho dos anjos, ou seja, se vocês forem capazes de fazer isto, de trabalhar no duro e ter estes ganhos, vocês depois terão uma vida nova. É isso que nos vem dizer aqui a mensagem dos anjos. E podem ver aqui esta fada que aparece toda contente aqui a aproveitar esta vida nova e esta nova, porque ela sai de um ovo, se vocês repararem. Portanto, é um renascer que está aqui a acontecer. E, portanto, esta carta significa o quê? Que esta semana pode haver o nascimento de novas ideias da vossa parte. Portanto, alguém que ainda não pensaram e de repente poderão utilizar isto para algo na vossa vida. Podem ter também aqui oportunidades, pode haver crescimento, pode haver uma lufada de ar fresco que entra na vossa vida e aqui aparece também a ideia de a vossa vida renovar-se, portanto, a vossa vida ter aqui mudanças através das tais oportunidades, mas
como nós somos obrigados a juntar as duas cartas, nós sabemos que estas oportunidades, estas novas ideias, este crescimento, esta lufada de ar fresco e de uma vida que se pode renovar vem de onde? Vem daqui. Vem do vosso trabalho árduo, do vosso trabalho duro, do vosso esforço individual e da vossa vontade de estarem dispostos a fazer aquilo que for necessário para que haja crescimento material na vossa vida. Portanto, meus queridos Sagitários, vocês podem ter tudo de bom, uma vida nova, prosperidade, crescimento, uma lufada de ar fresco e uma vida que se renova, mas para isso têm que estar dispostos a fazer um esforço grande a nível individual, um esforço de muito trabalho árduo, no duro, e é assim que vocês vão conseguir ter a tal vida nova que pretendem. Se vocês não estiverem dispostos a trabalhar no duro, a dar tudo aquilo que têm, vocês não vão ter direito a estas oportunidades. Portanto, Sagitário, podem ter oportunidades e coisas boas, mas vão ter que trabalhar muito, muito, muito para que elas aconteçam. Agora, aquilo que eu vos garanto é que o trabalho árduo vai recompensar-vos. E passamos agora para Capricórnio. Os Capricórnios têm sido um pouquinho massacrados nas últimas semanas com as cartas que lhes têm aparecido e esta semana voltamos a não ter das cartas mais fáceis que existem. No entanto, apesar de não serem das cartas mais fáceis que existem, são cartas que vos estão a levar para o caminho correto e para onde vocês têm de se dirigir e para onde finalmente vocês vão conseguir chegar àquilo que necessitam. Vocês têm como carta de tarô, e eu acho isto giríssimo e já vão entender porquê. Porque temos aqui o nosso ermita. Ainda num signo anterior eu falei sobre o ermita e haver uma carta que me aparecia muito associada a esta, porque tinha a capa e tinha o cajado do ermita e depois estava associada à sabedoria. E portanto aqui para vocês, Capricórnios, vocês têm mesmo a carta do ermita a aparecer. E o que é que isto significa para vocês, Capricórnios? Esta semana, vocês terem aqui o ermita significa que vocês poderão estar dotados de uma grande sabedoria, poderão estar dotados de muito conhecimento, poderão estar dotados também de uma visão diferente, uma visão especial dos acontecimentos. Quer dizer também que vocês vão estar aqui numa semana em que vão estar à procura de luz e da experiência da luz. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que vocês esta semana poderão ter tendência a estar um pouco mais introspectivos, poderão ter tendência a estar a olhar para as situações tal como elas são e não como as pessoas vos tentam apresentar as situações, e isso é algo muito importante e uma distinção muito importante, e portanto isto significa aqui acima de tudo, meus queridos Capricórnios, que podem estar com medo desta carta. Isto quer dizer que vocês também poderão esta semana estar dispostos a aconselhar os outros e a aconselhar todos aqueles que estão à procura de conhecimento, todos aqueles que estão à procura de luz. Portanto, vocês esta semana até poderão estar com vontade de ajudar o próximo, de aconselhar o próximo, de utilizar a vossa sabedoria para aconselhar o próximo, mas sempre como? Em verdade. Vocês vão dar conselhos com sabedoria, vocês vão dar conselhos com conhecimento, vocês vão dar conselhos sabendo aquilo que estão a dizer. Portanto, não vão ser conselhos à toa. E vão ter esta necessidade mesmo de querer fazer isto, de querer ajudar os outros, de querer aconselhar os outros, mas sempre respeitando aquilo que é a verdade, não dando conselhos simplesmente só porque sim. Portanto, vai haver aqui um grande respeito a essa situação, vai haver aqui um grande respeito à sabedoria e um grande respeito também para a luz e a luz da vossa própria experiência, porque vocês vão dar conselhos com base na vossa experiência pessoal ou na vossa experiência profissional. Isto não vão ser conselhos dados à toa, vão ser conselhos que têm uma lógica, têm um sítio de onde estão a partir, e é nesse sentido que os conselhos irão ser dados. Portanto, Capricórnio, já sabem, esta semana vocês vão ter uma
boa visão, vocês vão ter aqui também uma boa capacidade de compaixão e de sabedoria e uma vontade de aconselhar os outros com base na vossa experiência e de forma a que eles atinjam a luz mais rapidamente. E porquê é que eu acho isto super interessante? Porque o Conselho dos Anjos vem falar exatamente sobre a bem da verdade e traz-nos logo o quê? O mocho, que eu já vos disse que é o quê? O símbolo da sabedoria. Portanto, vocês vão dar conselhos com sabedoria à luz das vossas experiências e depois aparece aqui a bem da verdade imediatamente com o símbolo da sabedoria, que é o mocho. E, portanto, para vocês poderem ver melhor o que é que isto significa. Significa que as vossas palavras esta semana têm que ser, acima de tudo, a honestidade. Vocês devem também aprender a aceitar as coisas pelo que elas são e têm que sair da negação. Capricórnios, se uma determinada situação não é boa para vocês, aceitem que ela não é boa para vocês e saiam dela. Se uma determinada pessoa não é aquilo que vocês pensavam que ela era, aceitem isso e saiam dessa situação, afastem-se dessa pessoa, aceitem a verdade, aceitem aquilo que vocês já sabem dentro de vocês há muito tempo, mas que estão a evitar enfrentar, ok? Muito importante isto. Também devem ter aqui esta semana e vão sentir uma vontade maior de serem mais transparentes, ou seja, de quererem dizer as coisas tal como elas são, serem mais vocês próprios e não estarem a tentar agradar aos outros ou não estarem aqui a tentar fazer o que os outros esperam de vocês, mas sim aquilo que vocês sentem dentro de vocês mesmos, que vos representa e que são vocês próprios e não aquilo que os outros querem que vocês sejam. Depois também aqui vai haver esta semana o quê? Clareza de comunicação. Óbvio, portanto, se vocês vão estar numa semana em que até vão estar a dar conselhos aos outros, esses conselhos aos outros vêm com a clareza de comunicação e com a honestidade e com a verdade e com a vossa capacidade de sabedoria de conseguirem ver as situações como elas são e as pessoas como elas são e não como vocês gostariam que elas fossem. Se calhar aquela relação que vocês querem tanto que aconteça não é para vocês. E esta é uma boa semana para vocês tomarem consciência dessa realidade e afastarem-se dessa relação, afastarem-se dessa pessoa, afastarem-se dessa situação. Se calhar aquele emprego não é para vocês. Vão à procura de um emprego que faça sentido, que tenha mais a ver com vocês. E quando estiverem a dar conselhos, quando estiverem a ajudar, façam-no com honestidade, façam-no sempre a falar em verdade. Não para agradar à pessoa a quem estão a dar conselhos, mas para lhe dizer a verdade, para dizer aquilo que a pessoa necessita de ouvir, mas sempre com base no quê? Na vossa sabedoria e na vossa experiência. Portanto, meus queridos capricornianos, esta semana utilizem a vossa sabedoria, utilizem a vossa luz interior, ajudem os outros e ajudem-se a vocês mesmos. Vivam em verdade e afastem da vossa vida aquilo que não pertence à vossa vida. E passamos agora para Aquário. Aquarianos, vocês esta semana têm uma conjugação muito interessante, não só a nível de tarô, como a nível de Conselho dos Anjos. E a nível de tarô, vocês esta semana têm o 10 de Pentáculos. E no 10 de Pentáculos nós vemos aqui um homem e uma mulher que parecem estar a uma janela ou uma varanda, a olhar para baixo. Depois temos aqui as bandeiras com os 5 pentáculos de cada lado para representar o 10. E eles parecem também muito bem vestidos e ele vai olhando para ela com um olhar até bastante ternurento. Mas tudo isto vem-nos falar de que afinal? Portanto, aquarianos, o 10 de Pentáculos na realidade vem falar sobre poder financeiro, ganhos materiais. Portanto, estamos a falar de dinheiro esta semana. Fala também aqui sobre algo que vocês poderão atingir esta semana, que é algo que vos poderá trazer ganhos materiais. Portanto, Aquários, eu não sei como nem o que é que vai acontecer exatamente, mas esta carta está relacionada com poder financeiro, ganho financeiro e conseguirem atingir algo que é importante para vocês a nível financeiro. Portanto, esta semana está toda virada para a parte financeira aqui nos aquarianos e tem tudo a ver com isso
que pode infelizmente significar uma coisa que não é muito boa, que é haver uma herança a nível familiar. E eu digo que não é muito bom porque para haver uma herança quer dizer que tem que haver alguém que parte, não é verdade? Mas tem a ver com isso. Ou seja, os vossos ganhos financeiros podem vir de um prémio, podem vir, por exemplo, de um jogo que vocês façam, pode vir de um bónus que vos seja atribuído no vosso trabalho, pode vir de uma herança, mas seja como for, há dinheiro esta semana, há aqui algo relacionado com as vossas finanças e algo positivo, algo pelo bem, portanto há ganhos financeiros a aparecerem para vocês. A nível de conselho dos anjos, vocês têm uma carta muito interessante que significa apostos e podem ver aqui novamente esta fada feliz aqui com algo que ela está à espera. E apostos significa o quê? Significa que vocês esta semana devem estar preparados. Este é o principal conselho dos anjos. Portanto, devem estar preparados esta semana para aquilo que vai aparecer. Devem também trazer algo para a luz. O trazer algo para a luz quer dizer, se calhar vocês têm determinadas capacidades que não estão a mostrar ao mundo. Se calhar existe algo dentro de vocês que vocês não estão a utilizar da melhor maneira, ou então estão a fazer quase de conta que não existe. Agarrem nisso, tragam essa situação para a luz, deixem os outros ver quem vocês conseguem ser e quem são na realidade. Também significa ao mesmo tempo que vocês esta semana vão estar no vosso melhor e, portanto, devem sentir confiança. Ou seja, é tudo positivo esta semana para vocês, aquarianos. Portanto, estar tudo a postos ao mesmo tempo que se fala de ganhos materiais, ao juntarmos tudo, estamos a falar sobre o quê? Estarem preparados, estarem no vosso melhor, haver confiança e saberem que a nível financeiro, esta confiança e o estarem preparados para mostrar quem vocês são na realidade e trazerem para a luz a vossa verdadeira personalidade, vai fazer com que aconteça o quê? Com que vocês tenham muito a ganhar com isso. Portanto, esta semana estejam preparados e estejam a postos para serem vocês mesmos e para aproveitar os ganhos materiais que poderão acontecer esta semana. E passamos por último para peixes. Peixes, vocês estão aqui com cartas boas, cartas bonitas. Vocês também tiveram um arcano maior a nível de tarô, que aliás é o Imperador, que já não é a primeira nem a segunda vez que nos aparece aqui nas nossas leituras. E a carta do Imperador, como eu já vos expliquei anteriormente, tem a ver com este homem que tem poder, este homem que tem sabedoria, este homem que sabe agir na altura certa, sabe quando deve e não deve dizer e fazer as coisas, é um homem com segurança, é um homem com poder, é um homem que sabe aquilo que está a fazer e que sabe aquilo que vai dizer. É alguém que não dá um passo sem ter a certeza do passo que está a dar. Portanto, é uma carta extremamente interessante e revela muita sabedoria também, mas muita racionalidade. O Imperador é alguém que está a viver muito mais a razão do que está a viver a emoção. Não quer dizer que não hajam emoções, mas ele está a ser estratégico, ele está a ser inteligente, ele está a utilizar mais o raciocínio lógico do que está a utilizar a parte emocional dele. Portanto, tem aqui este Imperador com muita força que nos fala do quê? Fala-nos de alguém que tem convicção, alguém que tem habilidade esta semana para executar os seus planos ou as suas ideias. É alguém que vai ser capaz esta semana de manter uma visão coletiva sobre todas as situações de uma forma geral, com quê? Com estabilidade, com controle sobre as situações e com, lá está, a razão. Portanto, é alguém que qualquer problema que lhe apareça esta semana vai saber lidar com esse problema. Portanto, peixes, qualquer problema que apareça, vocês vão ter a sabedoria e o conhecimento suficiente para lidar com esse problema. Qualquer situação que vos apareça esta semana, vocês vão ter o conhecimento e a sabedoria para saber lidar com essa situação. Portanto, vocês vão estar extremamente favorecidos, vocês vão ser capazes de saber lidar com o controle sobre as diversas áreas da vossa vida esta semana, vão ter uma tendência para estarem mais racionais do que emocionais, mas pela positiva.
é pela positiva. Não é por estarem a ignorar alguém, não é por não estarem a dar a devida atenção a alguém, é simplesmente porque vocês vão conseguir ter a sabedoria e a capacidade de controle suficiente para terem várias situações da vossa vida a acontecer e serem capazes de estar a controlar cada uma delas e serem capazes de dizer para cada uma delas o que é que deve ser melhor ou não deve ser melhor fazer naquela situação. A nível de conselho dos anjos, e uma vez que vocês vão estar tão controlados para tudo aquilo que vos vai aparecer esta semana, o conselho dos anjos é o quê? Coração leal. E o coração leal aparece aqui, como podem ver, com aqui um coraçãozinho em baixo, mas em formato de livro, com dois mochos que olham um para o outro. E esta carta é uma carta extremamente bonita e que traz uma mensagem também muito importante, porque significa tão simplesmente isto: fidelidade, lealdade e devoção. Portanto, vocês esta semana não só vão ser capazes de lidar com todas as situações que vos vão aparecer, porque vocês vão ter a sabedoria, a capacidade de controle e a capacidade de raciocínio para conseguirem ter domínio sobre as situações, como depois também aparece aqui uma carta a dizer o quê? Vocês vão ter fidelidade, vocês vão ter devoção, vocês vão ter lealdade para com quem é suposto terem. Portanto, peixes, vocês esta semana vão conseguir ser justos em todas as situações da vossa vida, incluindo as vossas situações amorosas. Portanto, peixinhos, aproveitem. É uma semana extremamente positiva. É uma semana em que vocês vão conseguir ultrapassar todas as dificuldades que vos vão ser dadas, e o único conselho que os anjos vos dão relativamente ao amor é: mantenham-se leais, mantenham-se dedicados e, acima de tudo, não se esqueçam, mantenham a vossa devoção. Apesar de terem a tendência de ter o racional a funcionar mais do que o emocional, a nível emocional, lealdade e devoção nunca fizeram mal a ninguém, juntamente com a fidelidade. Portanto, peixes, aproveitem bem esta semana, porque é uma boa semana para vocês. E pronto, por hoje era esta a mensagem que eu tinha para vos passar, tanto a nível de tarot quanto a nível de mensagem dos anjos. Relativamente àquilo que eu utilizei a nível de tarot, o tarot de Morgan Greer, que é aquele que eu tenho utilizado todas as semanas, e a nível de oráculo, eu utilizei um oráculo pela primeira vez, que é este oráculo chamado Sabedoria do Oráculo. Eu tenho-vos a dizer que nunca tinha trabalhado com ele antes, mas gostei imenso das imagens deste oráculo, gostei imenso do tipo de leitura que se consegue fazer com ele. É claro que aqui, como eu estou a fazer uma leitura mais no geral, não pude entrar tão a fundo dentro das cartas, porque senão este vídeo, que já vai longo, teria 2 ou 3 ou 4 horas e ninguém vê no YouTube vídeos de tanto tempo. As pessoas, tudo o que é mais de 20 minutos, têm medo e fogem, por isso é que nós não temos tantas visualizações como tínhamos quando antigamente isto era de 20 minutos. Mas é um oráculo muito bonito, chama-se Sabedoria do Oráculo, e se alguém estiver interessado eu recomendo que o adquiram, porque realmente ele é um oráculo excelente, e não, eu não o estou a vender. Estou a dizer isto simplesmente porque gostei imenso de trabalhar com ele e acho que é um oráculo que pode ajudar muitas pessoas. Portanto, relativamente a mim, já sabem, vocês, para entrar em contacto comigo, podem deixar um comentário aqui mesmo no canal do YouTube do Poder do Cosmos. Podem também enviar mensagem para a página do Facebook do Poder do Cosmos, ou podem pedir para se juntar ao grupo do Poder do Cosmos também no Facebook. Para além disso, quem estiver interessado em ter uma consulta comigo pode aproveitar uma das promoções das quais nós já estivemos a falar, portanto a leitura taroterapêutica, o estudo de numerologia ou a leitura do amor, ou então encontram-me todos os dias no site da wengo.pt, onde me encontro a dar consultas de tarot, mas também dou consultas privadas. As consultas privadas podem ser presenciais, mas estas são as mais difíceis de acontecer por uma série de razões, mas também dou consultas por telefone, consultas por chat, consultas por e-mail, consultas por WhatsApp. Portanto, há uma série de maneiras de poderem ter consulta comigo. Para entrar em contacto comigo, podem fazê-lo também para o e-mail
poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com, ou então para o número de telemóvel que também vai passar aqui em baixo neste momento. E pronto, volto a agradecer-vos a todos aqueles que estiveram na estreia e que estiveram a assistir até este momento, e agradeço também a todos os outros por todo o carinho e todo o apoio demonstrado. E não se esqueçam, na próxima quinta-feira vai haver um novo vídeo no canal do Poder do Cosmos e espero por todos vocês até lá então. Portanto, desejo-vos a todos uma excelente semana com tudo a correr bem. Namastê! E muito obrigada por me terem ouvido.